Atos 4. Pedro e João perante o Sinédrio diz: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, a caminhada com Deus, ela é feita mediante experiências. Você não caminha sem experiências. De uma ou de outra forma, você tem que ter experiência. Senão você não vai adiante, não adianta tentar. Tudo na vida requer experiência. Até num curso que você vai fazer por aí, por exemplo, se você fizer um curso, eu vou fazer um curso de montagem e manutenção de computador. Aí você vai para aquelas aulas teóricas, vê a fotografia das peças, tudo escritinho, bonitinho. Mas esse curso simplesmente ele se torna inútil se você não tiver a experiência de tocar nas peças, ver o encaixe das peças. Ou seja, é a parte teórica e a parte prática. Um curso de inglês. Um curso de inglês, você está ali, você ouve, você estuda, tem a sua parte teórica. Mas se você não partir para uma conversação, a parte do curso chamada conversação, ou advanced, a parte avançada, como alguns chamam, se você não tiver essa experiência, o seu curso de inglês ele acaba ficando na gaveta. Porque você tem que aprender ali, ouvir sotaques, a maneira diferente das pessoas falarem, uma série de situações. Então, tudo tem a sua parte teórica e a sua parte prática. Tudo tem a sua experiência de vida, todos os segmentos. E no mundo espiritual, no nosso caso, também existe este lado em que nós precisamos de experiências. Por que Jesus chamou aqueles homens para andarem juntos dele, os 12 apóstolos? Porque queria que eles tivessem uma experiência mais de perto. Deus tinha planos, vamos assim dizer, especiais ou diferentes com alguns deles ali. Então, sempre que Jesus foi, no caso, para o Monte da Transfiguração, ele levou Pedro, Tiago e João, não levou todos, mas quando ele foi para a ressurreição daquela menina, filha de Jairo, ele também levou Pedro, Tiago e João. A Bíblia enfatiza que ele levou aqueles dali, porque ele tinha um propósito de gerar um tipo de experiência na vida daqueles ali. Você vê que
a história vai muito mais sendo revolucionada, a história do Evangelho, com Pedro, Tiago e João. Esses foram os grandes perseguidos da história. E João foi extraditado, Pedro no final da sua vida, crucificado de cabeça para baixo, e Tiago também, teve lá as suas situações. Há uma controvérsia sobre qual teria sido. Existe um Tiago que foi decapitado por Herodes, existe um outro Tiago que foi martirizado em outras bandas, mas seja como for, ambos esses homens tiveram experiência suficiente que os fez caminhar com Cristo até a morte. E você hoje, se você olhar para você, você pode dizer assim: eu vou com Cristo até a morte. Não, mas tomara que não aconteça isso, não, tomara que não aconteça aquilo. Mas Jesus, se não acontecer essas coisas, eu vou contigo até a morte. A experiência que nós temos com Deus, ela independe do que vai acontecer ou deixar de acontecer, do que vem pela frente ou do que já passou para trás. Não interessa. Quando temos experiências com Deus, meu irmão, naturalmente nos tornamos instrumentos poderosos. A revista Veja, em uma pesquisa onde ela citou nomes impressionantes, ela menciona Martinho Lutero como o homem que mais influenciou vidas no milênio passado, no segundo milênio. Martinho Lutero, quando olhamos para a vida de Martinho Lutero, os muitos livros escritos por ele e os livros escritos a respeito dele, em nenhum daqueles livros que são volumes e mais volumes, existem coisas imensas escritas que giraram em torno da vida de Martinho Lutero. Em nenhum momento demonstra que Martinho Lutero impôs as mãos sobre alguém e esse alguém teria sido curado. Em nenhum momento diz que Martinho Lutero era um homem com autoridade que expulsava demônio, que operava sinais, prodígios e maravilhas. Nós sabemos que ele foi oriundo do catolicismo. Então ele não tinha lá essas visões todas de demônio, cura, milagre. Martinho Lutero não teve a sua vida desenvolvida nisso. Martinho Lutero foi um homem que foi até o fim, revolucionou a história da cristandade, dividiu a história da cristandade, influenciou e influencia até hoje vidas de uma maneira a ponto que o seu nome não sai mais da história. Se tocar em assunto religioso, vai ter que lembrar de um ex-monge chamado Martinho Lutero. E qual foi a experiência desse homem? O muito que se diz a respeito de Martinho Lutero é que apenas ele foi um estudioso das Escrituras. Ele creu nas Escrituras, ele entendeu coisas na Escritura, e ele teve então uma experiência que girou em torno do conhecimento bíblico, embora que ele não chegou nem perto do conhecimento que hoje nós temos da Escritura, até mesmo porque a palavra ela é revelada a seu tempo, mas na época dele ele foi o ícone, ele foi o máximo. E eu pergunto, semelhante a João Batista, quem João Batista curou? Que demônio João Batista expulsou? Que sinal, prodígio e maravilha a Bíblia diz que João Batista operava? Não, mas João Batista sabia, ele tinha uma experiência suficiente em que alguém, quando pergunta quem é você, ele diz assim: eu sou o enunciado do profeta Isaías. Ele tinha uma experiência que era o suficiente para mantê-lo de pé. Não interessava o que viesse pela frente. Não interessava. Ele sabia a posição dele no reino de Deus. Ele era o enunciado do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Acabou a história. Não adianta. Ah, vou te matar. Mata, mas eu sou o enunciado do profeta Isaías. Tu vai viver vivo, mas sou o enunciado do profeta Isaías. Vou te, como é que chama? Quando extraditar, extradita, mas eu sou enunciado do profeta Isaías. Vou te jogar no cárcere, joga, mas eu sou enunciado do profeta Isaías. Você entende o que faz uma experiência na vida de um homem? João Batista teve uma experiência. Se ele diz, eu sou enunciado do profeta Isaías, então João Batista conhecia a Escritura. Ora, como que ele ia dizer isso sem conhecer a Escritura? Então, meu irmão, e Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um homem
tremendo para a obra que realizou na sua época, mas nós também não vemos outra experiência com Martinho Lutero, senão a própria experiência de crer, credibilizar a Escritura. Ele se levantou contra tudo aquilo que ele não viu na regra bíblica, as indulgências, a venda das indulgências, a missa pelos mortos, e Martinho Lutero zomba. Tem até filmes aí que nós temos, em que ele diz assim: poxa, eu estive lá em Roma, e consegui pagar pelos pecados da minha tia, da minha avó, com um pouquinho mais de sacrifício eu teria pagado pelos pecados do meu avô, de não sei quem, tinha tirado meu tataravô do inferno, e ele zomba. Por que que um homem que antes andava numa situação, de repente agora ele está zombando da própria situação em que ele andava? Porque ele teve alguma experiência forte, a ponto de ele poder largar de lado a sua bagagem velha e tomar novos sentidos na sua vida. Aqui, antes de nós seguirmos, eu quero ainda sobressaltar aqui, que diz: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito. Por quê? Doendo-se muito, porque eles estavam ensinando o povo. Irmão, aprende, por favor, esta lição. Aprenda isso. Existe, nós vemos aqui, uma força, uma organização religiosa dominante. Existe uma força governamental, política dominante. Se alguém aparece ensinando coisas diferentes disso, ele está começando a minar o império dominante, seja ele religioso, seja ele político. Por exemplo, eu ensino coisas diferentes. Eu ensino que a regra de fé e prática, aquilo na qual a vida de um homem deve se pautar, se chama Bíblia, e não Constituição. Então eu estou involuntariamente, ainda que fosse involuntariamente, estou minando um conceito governamental. Mesmo que eu não quisesse, a partir do momento que eu ensino a você a pautar a sua vida, os seus passos, as suas atitudes, os seus pensamentos na Escritura, involuntariamente eu estou minando o conceito do Estado. Então qual é a tendência? É o Estado se levantar ou não gostar. A partir do momento que eu ensino a você a profundidade da Escritura, eu estou minando um domínio católico, um domínio espírita, um domínio assembleiano, um domínio batista. Irmão, um crente que permanece aqui em nosso meio um tempo a ponto de aprender o que tem sido ensinado aqui, irmão, ele nunca mais será um batista. Se ele voltar a congregar numa assembleia ou numa batista, ele vai ter uma flecha acusadora atravessada no cérebro dele. Ele não consegue mais. Então, veja bem, o ensino, ele sempre mina um outro conceito. Quem dessa congregação um dia vai voltar a pisar num terreiro de macumba para invocar aqueles demônios? Não vai, por quê? Porque houve um ensino que chegou até a sua memória, então os outros caem por terra. Então, por que estão aqui se doendo? Porque alguém está ensinando o povo conceitos que não são os mesmos do domínio romano, nem do domínio judaico. E nós, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos ensinando às nações, através do site, através de tudo que é meio de comunicação que chegar na nossa mão, através de tudo que é mídia que tivermos alcance, estamos ensinando às nações que os conceitos a serem seguidos não é o conceito das nações, nem são os conceitos religiosos, mas é o conceito exclusivo de Jesus Cristo. Então, nós estamos fazendo uma guerra, mesmo que o nosso desejo seja a paz. E quem de nós não deseja a paz? Porém, proclamar a paz que vai levar a paz interior, que vai alcançar as pessoas, é você provocar
uma verdadeira revolução, uma guerra exterior. Outro homem que nós vemos na Escritura foi Davi. Davi encarou um gigante chamado Golias. Davi tinha experiência com Deus para encarar aquele gigante? Como todo mundo diz na gíria, um moleque. O próprio rei olhou para ele: tu não pode, tu é um garotinho, magrinho desse jeito. Mas Davi expõe uma experiência. Ele, traduzindo, né, vamos imaginar aqui, ele tem uma funda, ele sabe que com aquela funda que ele tem na mão de arremessar pedra, ele conseguiu ser livre do ataque de um leão, conseguiu ser livre do ataque de urso e livrou as ovelhas do seu pai. Mas ele tem uma experiência profunda, porque o conceito de livramento dele não se restringe àquela funda e àquelas pedras. Ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e o Senhor me livrou das garras do urso. Também o Senhor, é o mesmo caminho, vai me livrar das garras desse filisteu. Usando esta funda, o Senhor me livrou do leão e do urso. Usando esta mesma funda, pelo mesmo caminho, pelos mesmos propósitos, pelos mesmos objetivos, pela mesma intenção, ele me livrará deste incircunciso filisteu. A experiência que Davi tem o leva a um nível, a um estágio superior. A simples experiência com Deus de ser livre do leão e do urso o promove a um estágio superior a todos os guerreiros que faziam parte do exército de Saul, porque nenhum deles foi capaz de descer no vale, sendo soldado armado, experiente em guerra, para encarar Golias. Porém, Davi tem uma experiência que ninguém conhecia, que estava na sua intimidade, mas que o capacitava a uma experiência ainda maior. E é isso que muita gente não entende. Não conhece as experiências que cada um tem na sua intimidade com Deus. Quando vê alguém sendo promovido por Deus, sendo levado adiante em algum trabalho, se envolvendo com algumas coisas, sendo separado por Deus, pensa assim: mas eu tenho mais tempo de casa. No reino de Deus, tempo de casa não funciona. O que funciona é a experiência. Tem um monte de gente, burro velho de igreja, não tem experiência nenhuma para contar. Não sabe o que é um toque de Deus, não sabe o que é um clamor, não sabe nada, porque não busca, não clama. Deus conta com quem tem experiência. Deus quer levar a todos nós a níveis de experiência. Mas sabe o que atrapalha as nossas experiências? O medo. Na hora, irmão, esta é uma frase que está me perseguindo esses dias. Na hora em que as afrontas e as perseguições surgem, é aí que você tem que provar a sua fé. E é aí que você vai ter experiência. Observa aqui, o verso 2 nós já vimos, que eles estavam se doendo, irritados, rangendo os dentes. Por quê? Porque alguém está dando um ensinamento para o povo. E aí diz assim: lançaram mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte. Verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E você viu que lá em cima, estava o sacerdote, capitão do templo, os saduceus. Então, olha o contingente de pessoas que representam todos os segmentos da sociedade, que estão ali mancomunados, organizados contra os apóstolos, contra Pedro e João. Todos os segmentos da sociedade estão contra Pedro e João. Todo mundo, você viu aqui Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, isso aí era tudo gente de primeira, os importantes da sociedade, aqueles que tinham a palavra de peso, aqueles que podiam dizer vive ou dizer morre. Então, muita gente contra Pedro e João,
Mas, por que não os calaram, como nós vamos ver mais adiante, quando tentam intimidá-lo, eles dizem assim, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vê aí se é justo obedecer a voz antes do que a Deus. Nós ouvimos Deus, temos experiência, ouvimos Deus. Então eles têm uma experiência terrível, forte, em que toda representação religiosa e política da cidade está contra eles. O que você faria, meu irmão, no lugar deles? Qual seria a sua postura? Qual seria a sua atitude? Quantas pessoas já pararam a caminhada por causa de uma esposinha que disse não concordo contigo? Quantas pessoas já largaram a caminhada porque viu que ia perder a família? Esquece que Jesus disse, minha família está lá em cima fazendo a vontade do meu Pai. Quantas pessoas já perderam o ministério, já abandonaram Jesus Cristo, já perderam a salvação, porque se viram ameaçadas pelo tráfico, ameaçadas, sei lá, por governo, ameaçadas por vizinhança, ameaçadas por qualquer coisa. O que falta? Falta experiência. Pedro e João têm experiência. Todo segmento da cidade está contra eles e eles estão firmes. Vamos em frente, não vamos nos calar, vamos adiante, ouvimos Deus e vamos obedecer. E tem mais, esse Jesus a quem vós crucificastes, assassinos, diante de quem os está ameaçando, diante de quem os está matando, poderia matar, eles estão dizendo assim, vocês são assassinos, vocês crucificaram o justo. Por quê? À toa? Não é à toa, tinha experiência. Depois vão dizer assim, mas esses homens não são indoutos, não são semi-analfabetos, não são burros, não sabem nem escrever o nome, não são pescadores. Alguém vai dizer assim, eles andaram com Jesus. E aí vai ficar todo mundo admirado, mas só o andar com Jesus? O andar com Jesus supera qualquer livro. Intimidade profunda, viram a obra de Cristo, ouviram os ensinamentos de Cristo, eles tinham experiência para ir adiante. Jesus olhou para eles e disse assim, vocês têm experiência, vocês têm a minha marca, eu posso contar com vocês, posso colocar vocês diante do sinédrio, diante do capitão do templo, diante das espadas do Império Romano, dos escudos, eu posso colocar vocês diante de qualquer coisa, que vocês vão continuar firme. Você tem experiência, irmão? Pode vir o que vier, haja o que houver, você não vai dar passinho para trás. Busque experiência, irmão. Busque experiência. Um homem que já ouviu a voz de Deus pode voltar atrás? Um homem que já teve a experiência de ordenar ao diabo, eu te ordeno, sai, e o diabo sair, esse homem pode voltar atrás? Um homem que já desafiou arma de traficante pode voltar atrás? Um homem que já viu Jesus Cristo entrar num lugar e abrir as celas e dizer sai, pode voltar atrás? Mas para se ter experiência é necessário ter valentia, confiança. Muita gente, em virtude dos seus medos, das suas dúvidas, acabam perdendo as grandes experiências que a vida poderia lhe proporcionar. O que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram? O nosso Deus, rei, pode nos livrar da tua mão e da fornalha, mas se ele não nos quiser livrar, a experiência que temos com ele é o bastante para nós morrermos dentro dessa fornalha, mas negar o nome dele não negamos, não adoraremos a tua estátua. Experiência, irmão. Experiência. Tem que ter experiência. Ninguém é melhor do que ninguém. A porta do reino de Deus está aberta para todo mundo. A porta das experiências está aberta para todo mundo. Agora, tem que descruzar os braços. Tem que clamar, tem que buscar. Tem que dizer, Deus, manifesta-te a mim. Na sequência ainda, verso 7, pondo-os no meio, perguntaram,
com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Ora, é interessante, né? Tinha tanta coisa para perguntar, mas eles queriam saber a fonte. Com que poder? Em nome de quem? Aí eles vão dizer assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês, assassinos, crucificaram. Vocês não dizem que ele está morto? Pois é, foi em nome dele. Ele vive. Irmão, Anás está se levantando, Caifás, João, Alexandre, os da linhagem do sumo sacerdote, os principais anciãos, os escribas, os fariseus, os saduceus, todo mundo está se levantando. Eu vivi uma experiência, quando eu cheguei, nós chegamos presos lá na 6ª DP, tinha lá uma jovem, delegada Ellen Sardenberg. Esse país é um lixo. As pessoas mais sem condição, não vou nem dizer incompetência, sem condição, assumem cargos simplesmente porque pode entrar para uma escola e estudar. Os cargos não podem ser obtidos desta maneira. Eu discordo. Tanto discordo que já tem vídeo rodando na internet sobre essa discordância. Eu exponho meu ponto de vista. Exponho com a visão sacerdotal, que é a visão maior do que qualquer visão que surgir nessa terra. Aleluia! Eu calo qualquer um com a visão sacerdotal, porque tenho a mente de Jesus Cristo. Ninguém me surpreende. E o vídeo está lá rodando. É delegado confeccionado por faculdade. Vamos tomar vergonha na cara. Como é que um delegado pode ser confeccionado por faculdade? Uma menina de 24, 25 anos, delegada. Está faltando vergonha na cara de uma nação dessa, meu irmão. Certas funções não podem ser dadas porque alguém estudou. Faculdade não é caminho para a formação de pessoas que vão lidar com vidas. Não é bem assim que a banda toca, não. Mas não é mesmo. Claro que não é. E tem um vídeo na internet, né? Democracia ou autoritarismo? Está lá. Quem sabe qualquer hora não mandam me prender de novo. Mas voltando aqui, você vê que está todo mundo contra Pedro e João. Nós tivemos uma experiência assim. Eu vivi isso. Quando chegamos ali na 6ª DP, Ellen Sardenberg, a menina delegada, confusa, tonta, zonza, sem saber o que fazer. Eu vi isso também. Mas, seja como for, se colocou contra mim. Daqui a pouco entra o esperto, o sabidão, o macumbeiro, delegado Henrique Pessoa. Põe as suas mãos na mesa com seus anelzões, com seu emblema pendurado no pescoço. Eu sou delegado, eu sou espírita, eu armei para você. Eu falei assim, opa, mais um contra mim, só aí já são 2. No dia seguinte, quando o advogado chega lá cedo pela manhã, o advogado senta, me chama, a gente saiu da cela, sentamos diante do advogado, ele falou assim, olha, entramos com pedido de soltura, relaxamento de prisão, mas a juíza não quis dar. Por quê? Porque normalmente os promotores, nos casos, eles escrevem 1/4, 1/5 de folha de ofício para definir uma causa. 1/5, escreve 1/5 de uma folha e resolve o problema. Então, é normal isso, aí o juiz olha assim e concede relaxamento de prisão, habeas corpus. Mas no teu caso, o promotor escreveu 3 folhas inteiras e te classificou como um xiita, um homem capaz de influenciar o mundo inteiro. Eu falei, opa, 3 contra mim. A juíza disse que leu os autos, opa, 4, leu os autos e decretar a prisão, tem que estar precisando de um sanatório. E isso está escrito em autoritarismo, democracia ou autoritarismo. Está na internet. Está no 2º livro agora, com DVD e tudo que tem direito.
Falei, tem muita gente contra mim. De vez em quando a gente recebe um recado aí que tem um montão de gente. O deputado Átila Nunes, macumbeiro tradicional, todo mundo conhece, eleito pelos espíritas como deputado estadual, formulou processos contra mim. Por quê? Porque ele não gostou do meu testemunho escrito. Eu tenho um testemunho escrito contando de como eu saí do espiritismo e vim para o cristianismo. Esse testemunho escrito, o Átila Nunes ficou furioso e montou um processo contra mim e mandou para o Ministério Público. Epa, mais um contra mim. Tudo gente muito boa, gente importantíssima, gente de influência. E em homenagem ao meu amigo Átila Nunes, eu até deixei o escrito lá, mas eu fiz um em vídeo, né? Falando muito mais, outras coisas que antes eu não tinha contado, porque não fazia diferença. O primeiro testemunho escrito era apenas para as pessoas verem que eu sou uma pessoa normal. Porque tem gente tão impactada com as mensagens que está achando que eu vim do céu. Não, não vim do céu, não. Nasci como qualquer outro, aquele testemunho era só para esse. Então eu agora fiz um de mais de 40 minutos, em vídeo, mandando ver, dizendo que no outro eu não disse, para mostrar que aqui ninguém obedece político, nem tem medo de revólver. Aqui não, aqui se chama Geração Jesus Cristo. Este nome foi dado por Deus e eu vou honrá-lo até a última gota do meu sangue. Aqui eu honro. Já tenho meu pacto com meu Deus. Todo mundo preparado. Qualquer um que olhasse para mim, né, como a vizinhança inclusive, né, esse cara está ferrado. Olha lá, ó, é o mínimo de 2 anos, não sai de lá mais. Só que aqui, foi visto um anjo enorme aqui, nesse lugar aqui, e ele tinha um molho de chaves na mão, e ele dizia para a irmã que teve a visão, eles pensam que o pastor está na mão deles, mas o pastor está em outras mãos. Irmão, e lá, quando eu vi todo mundo, tanta gente contra, quando estávamos lá, tranquilos, na prisão, calmos, eu só disse assim para Deus, Senhor, eu sei que eu ando contigo, só isso, eu sei que eu ando contigo, se eu vasculhar aqui no meu cérebro, não tem nada que me acuse, eu sei que eu ando contigo, então o Senhor tem um plano nisso. E tinha que o 3º livro já está sendo escrito, já começamos o 3º livro, que já atravessou o Pacífico, já atravessou o Atlântico, os outros livros já estão fazendo a obra, Deus tem seus planos, irmão, você precisa, irmão, de experiências, lá dentro do cárcere eu dizia assim, Deus, eu já ouvi a tua voz, Deus, eu já conversei com seres angelicais que baixaram na minha frente e falaram comigo. Eu sei que aquilo não foi coisa da minha cabeça, eu os vi. Eu sei que eu fui curado da minha coluna, da minha garganta, dos meus ouvidos. Eu sei que eu fui curado de uma série de problemas. Eu sei que há um Deus vivo. Aquilo que aconteceu comigo foi sobrenatural. Eu te conheço. E lá dentro da prisão, alguém falou assim, e aí, o que você pensa da vida agora? Eu disse assim, estou esperando só a hora dessas portas abrirem para eu sair. Mas como? Como é que está o teu caso? Não interessa como é que está o meu caso, interessa como é que está o meu Deus. E eu olhei e disse assim, está vendo essas grades? São fortes, né? Eu duvido que elas resistem à palavra do meu Deus. A hora que ele disser, abre, elas vão abrir. E lá dentro, no alojamento, Deus começou a falar comigo. Disse assim, está chegando a hora de eu te tirar daqui. O tempo do meu propósito contigo aqui já está se cumprindo. Foi quando eu mandei aquela carta para os irmãos dizendo, assim como foi anunciado a minha vinda para este lugar, a minha saída também já está sendo anunciada. Tem a carta aí que faz parte até do livro, Sequestrado pela Democracia. Eu fiquei na graça de Deus. Por quê? Porque temos experiência com Deus, irmão.
E é isso que eu estou incentivando a você. Você não veio aqui para viver das minhas experiências. Não são bastante. As minhas experiências são bastante para mim. Você tem que ter as suas. Você precisa ter as suas. Tem que ir lá na intimidade do teu quarto. Tem que clamar, tem que buscar. Quando eu estava fazendo o seminário, embora Deus me tenha dito assim, eu te levei para o seminário, não porque você precise, porque verdadeiramente eu vi que eu não precisava. Deus trabalhou na minha vida de tal maneira que tinha professor lá que eu dava resposta para ele só para ensiná-lo. Deus já tinha me projetado de uma maneira incrível, porque eu amei a Escritura, eu li a Bíblia, chegava a ler Bíblia 6, 8 horas por dia. Então, meu irmão, quando Deus falou assim, eu te levei para dentro do seminário, não é por causa de você, é por causa dos homens. E depois eu entendi isso que Deus falou, esse por causa dos homens. Algumas coisas aconteceram na minha vida e muita gente se calou diante da situação da minha caminhada. E quando eu estava no seminário, certa vez, havia um emprego que estava ameaçando atrapalhar a minha ida para o seminário. E eu falei para o meu Deus assim, Deus, se esse emprego atrapalhar a minha ida ao seminário, eu peço demissão, porque eu sei que o Senhor projetou a minha vida para aquele seminário. Nada me para, nada me faz voltar atrás. Eu disse isso para Deus. Não foi preciso sair do emprego e eu cumpri o tempo lá do seminário tranquilo. Na verdade, eu só saí do emprego depois que terminei o seminário, mas eu já tinha determinado. E isso, irmão, vai gerando experiências, vai marcando a sua caminhada, quando Deus vai mostrando para você os propósitos que Ele tem. Para nós caminharmos só mais um pouquinho, o verso 11 e 12 diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha só que ousadia, que autoridade. Eles estão presos por causa do nome de Jesus, estão confrontando um sistema religioso já impregnado na cidade, estão desafiando todo mundo, e eles dão a declaração última, o que poderia lhes custar a vida. Como é que é? Salvação nesse Jesus aí, nesse Messias falso de vocês? Matem esses caras, não faltava mais nada. Só que Deus gosta é de contar com gente ousada. Os ousados, os que não se rendem, ficam de pé até que o propósito de Deus se cumpra. Os covardes e os medrosos, os que têm dúvida, esses caem antes do tempo. Para terminarmos, lembrar a experiência de um homem chamado Elias. Elias andava com Deus. Elias conhecia Deus. Chega uma hora que ele diz assim: eu fiquei como profeta do Senhor e vocês são 450 profetas de Baal. Vamos fazer o seguinte, vocês têm experiência com Baal? Temos. Eu tenho experiência com o Senhor. Vamos lá para o Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo, esse é Senhor em Israel. Aí, vamos imaginar a cabeça de Elias. Poxa, será que esse negócio vai dar certo? Lá no livro de Jó, o que aconteceu? Poxa, caiu fogo, do céu e consumiu os rebanhos de Jó. Caramba, será que o diabo vai fazer cair fogo lá no Monte Carmelo também? O conhecimento e a experiência de Elias era profundo demais. Ainda que ele visse que o diabo fez fogo cair e consumir o rebanho de Jó, ele sabia que aquele foi um propósito da permissão de Deus. Mas agora no Monte Carmelo, a história é outra. Vamos lá para o Monte Carmelo. Quem sabe se os profetas de Baal não disseram assim: não, nós vamos invocar, vamos fazer a nossa magia, a nossa mandinga. Traz aí para mim uns patuás, traz uns búzios para mim, traz aí umas figas, umas guias, umas folhinhas de Guiné.
Porque assim como o nosso mestre fez lá com Jó, vai fazer aqui também no Monte Carmelo. Elias está dizendo, vamos sim, vamos lá. Elias é um homem de experiência. Para que Elias chegasse a esse ponto, diante de tudo e tudo contra ele, tanto que ele tem uma visão que, Senhor, mataram os teus profetas, a espada e somente eu fiquei. Elias está se olhando como uma agulha perdida no meio do deserto. Ele está olhando à volta e não está vendo mais ninguém. Mas a experiência que ele tem com Deus é o bastante para o sustentar, mesmo ele se olhando único. Ele olhou, não tem mais ninguém. Deus falou assim, não, Elias, eu tenho 7.000 que não curvaram seus joelhos a Baal, e 7.000 bocas que não beijam, mas Senhor, eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo eu sozinho. Então vai tu mesmo. Vai sozinho então. Amém, meu irmão? Experiência. Quem foi Sadraque, Mesaque e Abidnego depois daquela cova, daquela fornalha? Quem foi Daniel depois da cova, irmão? Quem foi Elias depois do Monte Carmelo? E quem sou eu depois da prisão? Quem sou eu depois dos livros escritos? Se eu antes já zombava das armas e dos traficantes, quem sou eu hoje? Se o meu Deus tem dito, eu tenho as chaves, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Operando eu, quem impedirá? Deus agora já me repete, não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? No começo Deus diz assim, olha, se tu creres verás a glória de Deus. Quando você crê, ele passa a te dizer assim, eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Vamos subir o Monte Carmelo, vamos lá. Vamos. Vocês são muitos, clama vocês aí, pode começar. Pode clamar. A experiência de Elias é tanta, que ele diz, clama mais alto. Ele não ficou, será que eles vão ser ouvidos? Vão nada. Elias sabia como nós sabemos, só nós temos Deus. Quando o nosso brado vai em direção ao alto, só nós somos ouvidos. Os outros podem clamar o que quiser. Temos experiência, viemos do catolicismo e o que tem lá é demônio. Viemos da magia, da bruxaria, da feitiçaria e o que tem lá é demônio. Deus só no cristianismo. Doem quem doer. Quem quiser botar a prova, estamos aqui. Experiência, irmão. Como é que era a tua vida antes? Antes de Cristo eu andava na lama e nas trevas. Em Cristo Jesus eu sou remido e lavado no sangue, sou sacerdote de Jesus Cristo. Cuidado, cara, vai devagar. Estão de olho em você, que bom. Jesus Cristo disse que eu sou referencial, sou sal da terra e luz do mundo. É em mim mesmo que tem que olhar. Eu que tenho que ser visto. Eu sou cidade edificada sobre o monte. É para mim que tem que olhar. Então, meu irmão, vem uns dias aí. E eu espero que nesse dia você não chegue para dizer, pastor, eu fui relaxado. A minha Bíblia empoeirou. Mas eu espero que você possa chegar aqui e dizer assim, pastor, nesses dias eu contemplei um anjo. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu impus as mãos e enfermos foram curados. Eu ordenei e demônios saíram. Nesses dias eu tive experiência com Deus. Porque, irmão, esses dias, esses recessos não costumam acontecer nesse lugar. Me faz estremecer e eu orei. Se Deus não permitisse, eu não teria feito isso. Só voltaremos no dia 23. E aí você poderá provar para você mesmo se você anda com Deus ou se você depende desse púlpito aqui. Se você depende desse púlpito aqui, irmão, você é um fracassado. Te prepara para baixar a cova. Mas se você conseguir encontrar Deus lá dentro do teu quarto, sem depender desse púlpito, aí sim você tem Deus e tem experiência com Ele. Tem gente? Segura aí, irmão, aguenta aí. Tu é um homem de Deus? Aguenta aí.
Teve gente que quando eu fiquei preso, disse que a palavra não era a mesma. Dependente, escravo. Quando eu fiquei preso, teve gente que planejou ir embora da igreja, porque é escravo de um púlpito. Jesus Cristo não tinha púlpito. Teve gente que pensou um monte de besteira. Vou embora da igreja. Vai, olha o tamanho da porta. Os apóstolos foram homens de Deus porque foi gerado dentro deles alguma coisa. Não ficaram só na dependência de ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus. Quando eles viram Jesus ir para o céu, o anjo disse: agora é com vocês, vai em frente. Crê na palavra dele. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas tem gente que está querendo ver Jesus. Se olha no espelho, meu irmão, você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, é templo do Espírito Santo. Então, meu irmão, esta é a realidade. Tem que ter experiência com Deus. Eu não gero discípulo, eu não tenho discípulo. Se alguém andar atrás de mim, vai levar um fora. Aqui o meu objetivo é fazer discípulos da Escritura, discípulos do Espírito Santo, discípulos do sangue de Jesus Cristo. Se não for assim, meu irmão, a minha vida é inútil, é um lixo, não tem propósito. Você não é um dependente deste púlpito. E olha que eu bem sei o ministério que eu tenho, que ninguém tem igual na face do planeta Terra. Sou o melhor de Jesus Cristo no século 21. Mas você não é dependente desse púlpito, porque eu vou morrer e você tem que me substituir. Então, meu irmão, tem que ter experiência com Deus. Pode ser que você não tenha a mesma experiência que eu, de ser arrebatado nas regiões celestes, contemplar anjos e mergulhar em rios de água viva. Não precisa ser essa experiência, porque cada um tem a sua, mas tenha a sua. Então, meu irmão, Mateus 6,6, pratique, examine a Escritura, como Jesus disse, examinai as Escrituras, e clama, tenha tempo com Deus, seja suprido por Deus, não faz aquela oração medíocre, estúpida, senta lá, ou deita lá, ou ajoelha lá, e deu blá, 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 e tchau, e foi embora, nada disso. Para lá na presença do teu Deus, porque Deus quer tratar conosco como um pai trata com o filho, instruir. Se você tem pressa com Deus, meu irmão, não pense que Deus vai se mecanizar na sua pressa, Ele não vai entrar no seu projeto. Detente, para diante do teu Deus e deixa Ele falar contigo. Então, meu irmão, esta é a mensagem desta oportunidade. Você precisa de experiência com Deus. Quer ser curado? Você tem fé para orar pelos outros? E não tem fé para orar por si mesmo? Eu já impus tanto as mãos, já curei tanta gente, e você mesmo continua mal, enfermo? Pode ser que tenha um problema aí. Vai para a experiência com Deus, vai clamar, vai procurar entender os mistérios de Deus, os propósitos de Deus. Não seja um cristão relaxado, não seja um cristão caído, fracassado, como tantos que nós já vimos, vemos e veremos. Por isso, meu irmão, que o Senhor então nos abençoe, em nome de Jesus.